Estamos de volta e toda sexta-feira recebendo o advogado Dr. Euclides Jotkowski, hoje que vai orientar sobre TV por assinatura. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Janaína. Olha, você de casa pode mandar a sua pergunta 21 11 7000 sobre este assunto que nós vamos tratar hoje, TV por assinatura. Doutor, para começar então, quais são os tipos aí de TV por assinatura e quais as vantagens e desvantagens de cada um deles? Janaína, nós temos 3 tipos de assinatura e esses 3 tipos vai definir o sinal que os consumidores recebem. É o MMDS, que é o sinal da antena da operadora e da antena do consumidor, né? E pode haver interferência. Aí ele não tem uma qualidade tão boa. O segundo tipo é por cabo. Então é direto da operadora, né, para o imóvel do consumidor, e ele é um sinal com um pouco melhor, com mais qualidade, né, de melhor qualidade. E nós temos depois o satélite. Esse satélite é uma imagem melhor, né, que tem uma qualidade de resolução muito maior. Então, da qualidade, o melhor é por satélite. Normalmente o que a gente vê bastante usado é o a cabo mesmo, é o a cabo, né? é. O cabo agora melhorou por causa desse cabo de fibra ótica, né? Melhorou, mas ainda nós temos transmissão que parte da rede ainda está com fio de telefone. Então, vamos supor, tem algumas operadoras de telefone que vendem assinatura, né, de TV, então a transmissão parte do sistema é via cabo, via fio de telefone, e talvez não dá qualidade. Tem que deixar claro isso para o cliente, né? Isso. E a questão também é que, vamos supor, o a cabo e o outro, o MMDS, você não consegue receber o sinal das TVs abertas. Então, precisa verificar a hora que for fazer, para verificar se as abertas, que são as que você consegue receber o sinal sem pagamento nenhum, se vai fazer parte do pacote. Porque às vezes você desliga o teu equipamento e você não acaba recebendo o sinal das emissoras, né, que você costuma somente receber as tradicionais aí que a gente já conhece. Agora, quando vai fechar o contrato aí, os equipamentos são adquiridos pelo consumidor? Não, geralmente os equipamentos, exceto as que são por sinal, que é antena, mas todos os outros, os equipamentos são da operadora, eles estão com regime de comodato. A operadora deixa com o consumidor, no final do contrato ele tem que devolver, ele tem que manter esses equipamentos, porque é da operadora, é um regime de comodato. Mas inclui um valor nisso aí, né? Não tem o valor, o que eles cobram é uma taxa de adesão, e essa taxa de adesão não é a compra do equipamento. Uma coisa que é interessante, Janaína, não querendo te cortar aí, talvez seja até a próxima pergunta, mas alertar o consumidor para ele sempre estar recebendo da operadora quais são os canais, qual que é o pacote. Porque às vezes eles modificam o pacote, não avisam o consumidor e depois não tem como você falar, olha, eu tinha esse canal, agora não tenho mais. Então, vai fazer a assinatura, por favor, me encaminhe por escrito como que é o meu pacote e quais os canais que eu vou receber de sinal. É exatamente essa pergunta da Ana do Jardim Floridiano, nossa pergunta na tela hoje. Ela quer saber exatamente isso. A operadora pode alterar o pacote de programação ou mesmo o contrato de prestação de serviço? O senhor alertou aí que quando vai contratar, ficar atento a isso. Quais os canais que serão fornecidos. Agora, a partir do momento que você já fez esse contrato, se acontecer essa mudança, o que não pode fazer? Todos os contratos que de forma unilateral é alterado, isso não é só no direito do consumidor, mas é em geral no direito, ele não é possível. É uma cláusula abusiva que se estiver prevendo que a operadora tem o direito de mudar o pacote de canais a hora que ela bem entender. Se decidir fazer essa mudança, tem que comunicar ao cliente, o cliente não pode ser lesado, né? Com certeza, tem que comunicar ao cliente e tem que fazer a compensação. Se ele deixar de receber sinal de algum canal, tem que ser feita uma compensação no contrato. Bom, falamos de programação, vamos falar de mensalidade. Então, essas mensalidades, elas podem ser reajustadas livremente aí pela operadora também? Como funciona? Os reajustes geralmente são feitos anualmente, geralmente não, só pode ser feito anualmente. O índice que geralmente as operadoras usam é o IGPM. Elas não podem alterar antes de um ano. Tem contratos que prevê que se houver alguma mudança de custo por parte da operadora, ela tem o direito de alterar o preço da mensalidade. Essa cláusula é abusiva, não pode. Só pode haver reajuste anual e o índice que geralmente usa é o IGPM, mas se o contrato prevê um outro indexador, né, temos vários, não tem problema, então tem que ficar atento. O que é interessante é sempre ter o contrato, né, antes de fechar o contrato, antes de contratar o serviço,
E também a relação dos canais que faz parte do pacote. O que a gente sempre acompanha são promoções, né? Promoções para novos clientes. Os clientes têm que ficar atentos também, porque às vezes essa promoção de um determinado valor é apenas para 3 meses, 6 meses, depois ele vai alterar, né? Sim. Isso tem que ficar atento Sim, também. tem que ficar atento. E um outro detalhe também, a partir do momento que você fez, porque geralmente essas contratações não é feito pessoalmente com o consumidor lá na operadora. Ou é feito em quiosque, em shopping, ou de repente é feito por telefone ou por internet. Então, a partir do momento que ele recebeu os equipamentos, que geralmente vai o decodificador, né, que é um equipamento que faz a leitura do sinal, os controles remotos e a antena parabólica, se for por satélite. A partir do recebimento disso, ele tem 7 dias. Se ele quiser cancelar, ele pode cancelar sem qualquer motivo. Ele não precisa justificar porque não quer. Porque todas as vendas que você faz fora do fornecedor, por internet, por catálogo, enfim, por qualquer outra forma, você tem o direito de desistir sem nenhum custo para isso. Satisfeito com isso aí, né? Agora, falando a respeito desse cumprimento de contrato, né? Quando a empresa não cumpre o que foi colocado ali, ou o serviço que o cliente adquiriu, aí sempre apresenta problemas. O cliente pode cancelar esse contrato por mais longo tempo, assim, não seja só esses 7 dias? Se a prestação de serviço ela não está inadequada, não está dentro daquilo que foi ofertado no contrato, o consumidor pode, a qualquer momento, rescindir o contrato. Ele tem que comunicar à operadora, né, sempre por escrito, o problema que está tendo, de repente estipular um prazo para que ela regularize e, se ele tiver algum prejuízo, compensar na próxima fatura. E se isso não acontecer, ele já está documentado para rescindir esse contrato. Ok, doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos de hoje. Uma ótima tarde. Para todos nós. Boa tarde a todos. Olha, a semana que vem nós vamos falar de escolas particulares. Você também pode continuar mandando sua pergunta 2111 7000. Obrigada. Boa tarde. Confira algumas vagas do Pátio de Rio Claro para esta sexta-feira. Ajudante de forneiro, atendente de balcão, auxiliar de mecânico de autos, conferente de carga e descarga, cozinheiro de restaurante, eletricista, pedreiro, servente e professor de inglês. Os interessados devem comparecer ao pátio com RG, CPF e carteira de trabalho, na Avenida 3, número 536, no centro. E sexta-feira é dia de muito esporte, por isso Rafael Perobon está aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, Rafael. Oi, Janaína, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, vamos começar falando de Sub-20, Rio Claro, que joga amanhã em Vinhedo contra Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. Exatamente, depois de perder para o Ituano no sábado passado aqui em Rio Claro, no Chimitão, o Galo Azul agora vai ter de se reabilitar fora de casa. Quem esteve lá no Chimitão e traz detalhes para a gente deste último treino que houve aqui pela manhã por parte do Rio Claro é a repórter Vlada de Santos. Ela tem as informações. Olha, Rafael, Rio Claro realizou um treino recreativo agora pela manhã, vem de derrota contra a Ituano. A gente vai conversar aqui com o técnico, com o Denis Augusto. Denis, mudou alguma coisa nos treinamentos desde o último jogo por conta da derrota? Mudar não muda muita coisa, não. A derrota foi consequência, nós fizemos um ótimo jogo. Infelizmente, uma bola duvidosa que o árbitro deu gol. Nós vamos mudar só o posicionamento. Os jogadores são os mesmos, mas só vamos mudar o posicionamento de jogar. O fato de jogar fora de casa, né, é algo que pesa, né, Denis? Também, campo pequeno, o gramado não é bom, então a gente está fazendo de tudo para jogar taticamente lá de acordo com o campo. Agora, Denis, tem algum desfalque para essa partida contra a Ponte Preta? Não, a gente vai completo, só entrar em campo e jogar mesmo agora. Como que está a expectativa para amanhã? A expectativa é boa, fazer um bom jogo, uma ótima equipe também da Ponte Preta, já vem junto daí uns 2, 3 anos juntos, mas vamos lá para tentar ganhar o jogo. Psicológico dos meninos para esse jogo? Tá bem motivado, para a gente fazer uma ótima partida lá. Tá certo, então boa sorte para vocês do Rio Claro Sub-20. Lembrando que o jogo é amanhã, sábado, em Vinhedo, a partir das 3 horas da tarde. Vlada de Santos para o Rio Claro Notícias. Muito bem. Muito bem, é isso aí. O time perdeu por 1-0, agora vai ter, Janaína, de recuperar os pontos fora de casa. Esse jogo é difícil contra a Ponte, porque a Ponte vem de uma vitória justamente jogando lá em São José do Rio Preto contra o Rio Preto. Venceu o primeiro jogo por 3-1. O Rio Claro perdeu por 1-0
como o Denis disse aí na reportagem. O bom é que o time vai estar completo. O Rio Claro teve alguns resultados interessantes na primeira fase, inclusive segurando o líder da competição. Enfim, então tem chance sim de trazer pelo menos um empate. Eu acho que o empate lá em Vinhedo está de bom tamanho. Eu acho que dá daí depois para o time se recuperar jogando contra o Rio Preto, que também perdeu o seu jogo na estreia. Então, e vai brigar ali com o Rio Claro, quem sabe, por esta segunda vaga. Bom, todo mundo na expectativa, mas agora a gente muda de assunto. Infelizmente, o basquete de Rio Claro perdeu o jogo, né? O primeiro lá em Bauru, né, Rafa? Perdeu sim, perdeu por poucos pontos. A partida, foram 9 pontos aí de diferença. O Rio Claro perdeu por 95-86. O jogo foi ontem à noite no ginásio Panela de Pressão na cidade de Bauru. É o primeiro jogo dos playoffs, quartas de final do Campeonato Paulista. Lembrando que Bauru estava desfalcado aí por 3 atletas, aqueles que estavam na seleção brasileira disputando a Copa do Mundo, chegaram ontem cedo em São Paulo, mas ainda não voltaram a jogar pela equipe de Bauru. O problema de Rio Claro nesse jogo de ontem, Janaína, foram o primeiro e o último quartos. O primeiro quarto o Rio Claro perdeu, para você ter ideia, por 28-14. Então, ou seja, Bauru fez o dobro de pontos de Rio Claro, o time entrou meio desligado no jogo, ou bem desligado do jogo, melhor dizendo, e no último quarto perdeu por 28-15. Então são 2 placares uma diferença muito grande para Bauru nesses 2 quartos aí, no primeiro e no último. Aí no segundo e no terceiro, o Rio Claro conseguiu vencer, o terceiro venceu até bem por 28-17, mas não foi o suficiente para a equipe conseguir esta vitória fora de casa, que seria muito importante para o time. Lembrando que o time volta à quadra amanhã, às 6 da tarde, novamente lá em Bauru. E agora tem que brigar por essa vitória, né, Rafael? Por essa vitória, exatamente, para depois igualar as coisas aqui em casa. Bom, vamos falar então de informações. Você tem informações do vôlei também? Isso, antes, deixa eu só passar umas informações do basquete ainda. Os outros resultados, só para o telespectador ter ideia de como foi essa primeira rodada. A Winner Limeira venceu jogando em casa, venceu por 97-74 a equipe de São José dos Campos. Também o Franca foi a única equipe visitante que venceu nessa abertura dos playoffs, bateu o Pinheiros. Olha, quem diria, um resultado surpreendente de Franca, vencendo o Pinheiros lá na capital por 70-65. E o paulistano jogou em casa, jogou lá em São Paulo, recebeu a equipe de Mogi das Cruzes e precisou da prorrogação para vencer a sua partida. O paulistano que venceu por 102-96. Muitos pontos. E agora sim, informações do vôlei. O vôlei, as 2 equipes de vôlei de Rio Claro jogam daqui a pouco, logo mais à noite. O vôlei feminino joga aqui no mini ginásio. Então, olha, uma atração para você que gosta de esporte, que gosta de voleibol. Vôlei feminino de graça hoje às 7h30 da noite no mini ginásio. A equipe do Velo Inspira Vôlei recebe São José dos Campos. O time de Rio Claro está bem no feminino, pode aí já melhorar ainda mais a sua posição, pode subir aí para 2º lugar. Então precisa vencer a equipe de São José dos Campos. Já o masculino, que está mal, está na lanterna do campeonato, vai a São Bernardo do Campo enfrentar a equipe do São Bernardo. Aí é o jogo dos desesperados, viu, Janaína? São Bernardo é o penúltimo e Rio Claro é a lanterna no masculino. Então vamos ver o que vai acontecer. Bom, a gente aguarda mais informações na segunda-feira, então, Rafael. Segunda-feira a gente conta tudo isso. Com certeza. Obrigada, bom fim de semana. Valeu, um ótimo final de semana a todos. Até segunda, se Deus quiser. Olha, no próximo bloco eu trago as dicas culturais da região para você. Tem shows e teatro e tem ainda Renato Marafon com as estreias no cinema.